Estado, por favor, garanta ordem e progresso no nosso mercado de criptos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Wu Ze, escrito por Atos Henrique, revisado e narrado por Peter Turguniev. Uma associação de exchanges ou corretoras de criptomoedas brasileiras, de alcunha AB Cripto, resolveu envolver o Estado para tentar prejudicar uma outra corretora, a Binance, só porque esta aceita reais, mas não está fisicamente no Brasil. Os motivos alegados pelas corretoras para o ataque são altamente questionáveis do ponto de vista legal, como veremos adiante, mas o pior disso é a repercussão com os clientes dessas corretoras, que são os grandes prejudicados nessa história. Vamos entender com calma. Corretoras ou exchanges, como vocês sabem, são aquelas empresas que fornecem o serviço de trocar uma moeda por outra, real por dólar, dólar por euro e aí vai. Corretoras de criptomoedas, como você pode imaginar, são empresas que fazem a mesma coisa, porém trocando real, dólar e outras moedas estatais por criptomoedas. Tipicamente todas trabalham com o Bitcoin, que é a mais comum, e conforme a corretora, elas listam também outras criptomoedas que você pode comprar ou vender ali. A AB Cripto é uma associação de várias corretoras instaladas aqui no Brasil. Essas corretoras são empresas brasileiras, têm endereço aqui, CNPJ e, lógico, aceitam reais. Se você quer comprar Bitcoin, basta abrir uma conta numa dessas corretoras, enviar seus reais para lá usando um TED, DOC ou Pix, e a partir daí pode comprar bitcoins conforme a cotação do momento, pode colocar ordens de compra e venda, pode desfazer posições, sacar dinheiro e etc. O problema é que essas empresas, por estarem fisicamente instaladas no Brasil, precisam atender uma série de regulamentações feitas pela Receita Federal, entre outros órgãos, particularmente a Circular 1888, que determina que devem informar todas as transações feitas com criptomoedas à Receita Federal. Se resolverem desobedecer tal ordem, certamente receberiam visitas não muito amistosas de oficiais da Receita ou da polícia. Mesmo sendo uma circular totalmente inconstitucional, sim, a Circular 1888 do Banco Central é claramente ilegal e inconstitucional, viola uma série de preceitos constitucionais, viola o sigilo de dados, a presunção de inocência, o devido processo legal e mais uma meia dúzia de garantias constitucionais. Portanto, é nula de pleno direito e ninguém deveria obedecer. Porém, aqui você encontra um problema sério no direito juspositivado. Como trata-se de aumentar a tributação, o interesse de todo o governo, não conte com cortes superiores lembrarem de ler a Constituição quando forem julgar isso. Todos sabemos que o governo só tem um interesse real, aumentar a arrecadação. Nada além disso importa de fato para o governo. Junte-se a isso o fato do governo brasileiro, como todos os demais governos do mundo, estarem bastante assustados com o poder do Bitcoin, e você pode ter certeza que, apesar de inconstitucional, de violar vários direitos e a privacidade dos cidadãos brasileiros, tal circular vai ser aceita pela justiça estatal. Não preciso explicar que, do ponto de vista libertário, isso também é antiético e fere o PNA. E nisso está o grande problema das corretoras nacionais com a Binance. Afinal, por que eles temem a concorrência da Binance? Bem, porque a Binance não está no Brasil. E por esse motivo lógico não precisa obedecer regras brasileiras. Quer você queira, quer não, o governo brasileiro não tem jurisdição, não pode definir leis e empresas em outros países. Não é só por isso, porém, as taxas são mais baixas na Binance, muito mais baixas, 1/10 do valor. A interface é simples, as opções de criptomoedas são muitas, os saques e depósitos são rápidos. Tudo isso faz com que corretoras nacionais temam a competição de uma corretora estrangeira. Vamos ver as principais alegações da AB Cripto. A Binance não tem autorização da CVM para atuar como intermediário de valores mobiliários. Sim, isso é verdade, ela não tem autorização e nem precisa, porque ela não está no Brasil. Não tem nenhum servidor aqui, nenhuma entidade física aqui, não tem CNPJ. Regras brasileiras não servem para o resto do mundo. Outra alegação: presta serviço de instituição financeira sem a devida autorização.
De novo, a mesma coisa, ela não tem autorização porque não precisa, ela não precisa de autorização do Brasil se ela não está no Brasil. Esses dois pontos são bem característicos de problemas de se regulamentar o Bitcoin e a internet de forma geral. Por que governos têm tanto cuidado ao inventar coisas como proibir e regulamentar criptomoedas? A maior parte dos governos no mundo tem mais de 2 neurônios funcionais e percebe que isso vai dar um tiro pela culatra, porque a internet e o Bitcoin não têm fronteiras. Quando um governo, qualquer governo, começa a regular, proibir, taxar essas coisas, o que acontece é que essas coisas vão para outro país e o governo acaba numa situação pior que antes. Porque antes, bem ou mal, os brasileiros compravam criptomoedas aqui mesmo no Brasil com corretoras brasileiras. Agora quase ninguém mais faz isso. Parabéns para a Receita Federal pela inteligência grau 4000. Além disso, lembre-se, o que o governo poderia fazer neste caso? Mandar fechar a Binance? Como? Ela não está aqui. Bloquear o site e o app dela aqui no Brasil? Bastaria uma VPN para acessar. Proibir brasileiros de mandar reais para fora do país? Essa opção tornaria inviável uma montanha de negócios, inclusive grandes redes sociais. No final das contas, o máximo que poderiam fazer seria penalizar os brasileiros que usam a Binance, uma posição impossível de fiscalizar na prática. A terceira alegação da AB Cripto é risível. A Binance viola os direitos dos consumidores, o que, de novo, não quer dizer nada porque o CDC se aplica apenas no Brasil. O Código de Defesa do Consumidor é um amontoado de rabiscos num papel cujo efeito prático único é tornar produtos e serviços mais caros no Brasil a troco de gerar um monte de empregos para advogados e funcionários públicos. Nenhuma melhora real no ambiente de negócios que apenas o livre mercado poderia proporcionar. Mas pior ainda é alegar que um cartel de empresas brasileiras querendo diminuir a competição no mercado estaria agindo no interesse dos consumidores. Chega a ser patética a justificativa. A queixa deles cita outras irregularidades também, mas o grosso é isso aí. É o caso clássico de governo bate nele também porque você bateu em mim, tem que bater no meu competidor também. A AB Cripto, ao invés de lutar na justiça contra o governo para derrubar essa circular inconstitucional, para buscar taxas mais baixas, maior eficiência, para atender melhor o interesse de seus clientes, prefere brigar contra concorrentes, fugindo do livre mercado e buscando um Estado burocrático. Não ficou bonito não. Mas felizmente tal ação é inefetiva tanto pelo lado das corretoras quanto pelo lado do governo. Veja, os grandes empresários querem se proteger de novos players no mercado e para isso sempre usam instituições capazes de subjugar pessoas pelo uso da força. Como salienta Hans Hermann Hoppe, vejamos, se um ladrão aparecer armado na porta da sua casa e mandar que você entregue a ele uma quantia em dinheiro para que ele não te agrida, você pode reagir. Eventualmente, se você estiver armado, você pode até mesmo matar o criminoso. Isso é legítima defesa, iniciar uma agressão contra você. Ocorre que, se um agente da Receita Federal aparecer na porta da sua casa exigindo um valor em dinheiro sob ameaça de violência, note, agindo da exata mesma forma que o ladrão anteriormente descrito, a coisa muda. Se você reagir, estando armado, matar o agente estatal, você será condenado por homicídio. A ação estatal não é vista pelo próprio Estado como iniciação de violência. Portanto, a sua resposta a essa violência é vista por ele como agressão injusta. Muitas pessoas da população acham isso perfeitamente justificado e vão te citar dúzias de frases feitas de estatistas. Quem não deve não teme, é o preço de vivermos em sociedade, e outras lorotas que não têm nenhum embasamento. Na prática, a ação é a mesma de um ladrão. Muitas pessoas, infelizmente, acreditam que concorrência com produtos estrangeiros prejudica os produtos nacionais, causando sucateamento da indústria nacional ou coisas do gênero. Contudo, em primeiro lugar, não existe indústria nacional. Cada indústria pertence a seu respectivo dono e devem ser regidas pelos interesses desses. Você não tem nada a ver com isso. Eles certamente visam seu próprio lucro e estão certos nisso. Concorrência, na verdade, apenas ajuda na evolução industrial do Brasil. O caminho certo para o industrial brasileiro enfrentando concorrência estrangeira não é lutar contra essa concorrência, é lutar contra as ingerências estatais, toda e qualquer interferência estatal. Ao contrário, infelizmente, há praticamente no Brasil um sindicato de industriários. Preferem baixar a cabeça para ordens absurdas do Estado desde que esse prometa bater na concorrência.
No final, quem sai prejudicado nessa história toda é o indivíduo. É só ver o preço das coisas que você compra aqui no Brasil. Infelizmente, para esses empresários e para o governo, a informação descentralizada e distribuída, o próprio Bitcoin, está mudando as coisas. O caso mostra como já vivemos quase num capistão. Você sabe, numa sociedade libertária podem haver governos, no caso, empresas de leis privadas, mas as pessoas podem escolher qual governo querem se associar, para qual governo querem pagar imposto e de qual governo vão obedecer às leis. Isso gera um saudável livre mercado de boas leis, porque países que inventam leis idiotas e absurdas como a tal Circular 1888 acabam sendo recusados no mercado e perdendo importância. De certa forma, com muitos serviços na internet, já vivemos essa realidade, porque você já pode incorporar a sua empresa em países diferentes, aproveitando leis diferentes. Lógico, isso ainda não é o libertarianismo ou anarcocapitalismo. No mundo libertário, poderíamos fazer isso sem precisar sair de casa, sem precisar nos deslocar fisicamente. Mas repara como estamos cada vez mais próximos dessa realidade. E sim, eu estou ciente que há reação do outro lado. A presidente do Banco Central Europeu está patrocinando uma tentativa de aprovar uma regulamentação mundial do Bitcoin na ONU e todos os países deveriam aceitar essa regulamentação. Em tese, isso pode até se tornar realidade, o desespero deles é grande por isso. Porém, tal como no Ancapistão, você tem o direito também de não se associar a governo nenhum, e a internet te dá amplas possibilidades disso. Grupos peer-to-peer, P2P, pessoas que negociam entre si Bitcoin, já existem aos montes por aí. Tome cuidado, é preciso um grupo que você confie, sempre existe a chance de golpe ou de alguém não cumprir o prometido, mas a maior parte dos grupos funciona muito bem. E ainda tem a BISC, a corretora descentralizada, que automatiza esse processo de pessoas vendendo Bitcoin para outras pessoas. E ainda fornece um mecanismo baseado em garantias que funciona muito bem, tudo registrado no blockchain e tudo descentralizado, não existe um servidor central da BISC em lugar nenhum do mundo. No final das contas, governos e empresas que abrem as pernas para o governo vão ter o que merece em muito pouco tempo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!